Oremos. Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença e te agradecemos por esta oportunidade que nos dás de podermos estar com vida e também estarmos juntos com amigos, irmãos, irmãs, amigas, para estudarmos a Bíblia. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Nos ajude, Pai, a entendermos e vivermos na prática o que nós aprendemos em Tua palavra. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Em especial, nós queremos pedir que abençoes Roseli, que é sobrinha do Genésio Mioto, está aniversariando hoje. Abençoes Franciele, que vai aniversariar amanhã. Também queiras abençoar Noêmia Oliveira, e ela pede especialmente que abençoes a filha Andréia, que ela se entregue a Jesus. Abençoes Vilani Lopes, sua vida física, vida espiritual. Também queres abençoar Edinalva Marinho. Ela pede pelo filho Fábio para que abandone os vícios. E ainda, Pai, pedimos que abençoe Sônia, Marisa e família e todos os demais, em nome de Jesus. Amém. Já estamos terminando o nosso primeiro estudo do livro de Josué, onde nós vamos ver muitas lições de fé durante os próximos estudos. E queremos agradecer a vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. E queremos pedir que continue orando. Estaremos acampados com os desbravadores de hoje, sexta-feira, até domingo, e que tudo transcorra bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Durante essa semana, no primeiro estudo que nós fizemos, aqui no livro de Josué, nós falamos a respeito da receita para o sucesso. E conforme nós estudamos cada dia essa semana, nós vimos que a receita para o sucesso é estarmos prontos para ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele em nossa vida, obedecer aos seus ensinamentos. Aí nós seremos bem-sucedidos. Mas como muitas pessoas que são cristãs e não querem obedecer e fazer a vontade de Deus, e muitas das vezes então as coisas não andam como a pessoa gostaria que andasse, e parece que não está crescendo espiritualmente, não está prosperando. E isso acontece por quê? Porque Deus, ele prometeu a Josué: eu estarei com você, ser forte e corajoso. E ele diz então para Josué, para que não se desviasse dos ensinamentos da lei que o servo Moisés havia ordenado. Porque se ele assim fizesse, sendo obediente aos ensinamentos que Moisés deixou escrito e que foi o próprio Deus que instruiu a Moisés para que escrevesse esses ensinamentos, Josué, não somente ele, mas todo o povo seria bem-sucedido, seriam prósperos. Mas como aconteceu com a nação de Israel, hoje também a história está se repetindo. A igreja hoje está sob a liderança de Cristo. É Cristo que é o cabeça. Naquela ocasião, a liderança primeiro estava com Moisés, depois passou a Josué. E depois o povo quis ter um rei. Houve alguns juízes e o povo quis um rei. Por quê? Eles queriam ser iguais às outras nações. E aí, mesmo o povo de Israel tendo a liderança de Moisés, a liderança de Josué e depois os juízes, o povo se afastava de Deus. O povo procurava fazer os seus próprios desejos. Nós temos que ter muito cuidado porque hoje a igreja está repetindo os mesmos erros do povo de Israel. E sabemos que Jesus, que é o líder da igreja, ele é o novo Josué. E Jesus então nos convoca para que avancemos em direção ao cumprimento das promessas de Deus. Sabemos que a Bíblia ela é uma só, do Gênesis ao Apocalipse. Ela se divide em Antigo e Novo Testamento por causa do nascimento de Jesus. Então, por isso que houve essa divisão. Mas o Antigo Testamento todo apontava para a vinda de Jesus como Messias. E quando Jesus veio, o povo não creu, o povo não aceitou.
Mas a partir daí começou o Novo Testamento, começou a igreja sob a liderança de Jesus. Jesus cumpriu tudo aquilo que o santuário terrestre apontava, que Jesus iria ser o Cordeiro de Deus, dar a sua vida em resgate de muitos. E Jesus cumpriu a sua missão. Jesus foi até a morte de cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e então Jesus funda a igreja cristã. Jesus, ele envia os apóstolos para irem por todos os lugares, começando por Jerusalém, depois Samaria, Judéia, os confins da terra, proclamando o evangelho, a salvação em Jesus. E nós vemos que a igreja começou com 12 apóstolos, mas logo a igreja começou a crescer. Por quê? Porque o Espírito Santo convencia as pessoas de que Jesus realmente era o Messias e que as promessas que ele fez enquanto esteve aqui na terra iriam se cumprir. E nós estamos vivendo então as proximidades da volta do Senhor Jesus. A maior promessa que ele deixou antes de voltar aos céus é que ele voltará. E ele virá para buscar todos aqueles que o aceitarem e todos aqueles que o obedecerem, andarem nos seus ensinamentos. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A nossa salvação é através de Jesus. Mas quando nós somos salvos pela graça, nós somos levados a obedecer a palavra de Deus. Nós não podemos de forma alguma dizer que o que está escrito no Antigo Testamento era para o povo hebreu, era para o povo judeu, e que hoje nós estamos na nova dispensação, estamos debaixo da graça. A graça sempre existiu. Desde quando Adão e Eva pecaram, porque eles não foram mortos, que Deus disse que do dia que eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles morreriam. Mas por que não morreram? Por causa da graça. Deus proveu o Cordeiro para que pudesse então morrer em lugar do ser humano pecador. E esse Cordeiro é Jesus Cristo. Então nós precisamos saber que a salvação, ela é pela graça, mas precisamos fazer a vontade de Deus em nossa vida. Nós não somos salvos para continuar vivendo da mesma maneira que nós vivíamos antes de aceitar a Jesus em nossa vida. Há uma mudança. Jesus disse que aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Precisa haver renúncia. Que renúncia? Renúncia de não querer obedecer à vontade de Deus, nós precisamos obedecer. Renúncia de querer fazer aquilo que pensa que é lícito fazer, imitar as pessoas que não são cristãs. Tudo isso nós precisamos abrir mão. A vaidade, o orgulho, a inveja, tudo isso precisa ser abandonado da nossa vida, mas nós só conseguiremos abandonar se nós nos entregarmos diariamente a Jesus. É Ele que nos dá força e é Ele que vai vencer por nós. Então, quando Josué assume o comando do povo de Israel, Deus então diz para Josué: olha, agora você vai atravessar o Rio Jordão, você vai tomar posse da terra, você vai dividir a terra, conforme Moisés havia dito, que a terra seria dividida pelas 12 tribos de Israel, e vocês estarão a serviço. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos crer que nós estamos às margens do Rio Jordão para atravessarmos e possuirmos a terra prometida, que é a Canaã celestial. Falta muito pouco para Jesus voltar e que nós possamos estar a serviço do nosso semelhante. Nós somos chamados para servir e não para ser servidos. É o que Jesus fez. Jesus, ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Então Jesus é o nosso exemplo, é o nosso líder. E nós precisamos ouvir as palavras dele, o que ele diz, como é que nós deveremos fazer, como é que nós deveremos viver, para que nós possamos herdar a vida eterna. O apóstolo Paulo,
Em Filipenses, no capítulo 1 e no verso 6, o apóstolo Paulo escreveu: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Jesus, ele começou essa boa obra em nós. Ele veio, nos resgatou da maldição da lei. Jesus nos comprou com o seu sangue e ele então, que começou essa obra em nós, ele irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nós precisamos continuar crendo nessas palavras que o apóstolo Paulo escreveu, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Deus, ele está pronto a nos conceder aquilo que está além de nossa capacidade de alcançar por conta própria. E Deus espera de nós obediência como expressão da nossa confiança em seu amor, em sua sabedoria, em seu poder. E então resta essa pergunta que nós já citamos aqui em Filipenses 1, verso 6. Nossa geração confiará no poder de Deus para cumprir o seu propósito até o dia de Cristo Jesus? Enquanto a geração atual se encontra às fronteiras da Canaã celestial, o chamado de Deus continua a ecoar com força. Seja forte e muito corajoso. É o que nós mais precisamos hoje, nos últimos dias da história deste mundo. É força e coragem. Mas força e coragem em Deus, não em nós. Assim como Deus disse para Josué: eu estarei com vocês, com você. Assim ele fala para nós hoje: eu estarei com vocês. Sejamos fortes, irmãos, sejamos corajosos no poder de Deus e nós seremos vencedores. Essas lutas, os problemas que nós enfrentamos aqui neste mundo, as dores, os sofrimentos, nós sabemos que tudo isso vai passar, isso não vai durar para sempre. Se Deus for da vontade dele, ele pode nos dar a vitória sobre estes problemas hoje, ainda essa semana. Mas, se for para nós vivermos com essas dificuldades, esses problemas até o dia de Cristo Jesus, ele vai nos dar força e nós temos que ter coragem. E nós seremos então vencedores e estaremos com ele na eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Queremos desejar a todos vocês um feliz dia da preparação, um feliz sábado. E no domingo estaremos de volta para o nosso segundo estudo desta série do livro de Josué. E queremos desejar a todos vocês as mais ricas bênçãos dos céus e que Deus nos fortaleça a cada dia. Amém.